Primeiro eu vou falar sobre a psicologia preta e sobre os problemas que... Deixa eu tirar aqui os comentários. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu ver se eu consigo aqui desativar comentários. Pronto. Agora a gente chegou exatamente nos 10 minutos e eu queria falar com vocês sobre a psicologia preta, né? O que é a psicologia preta e como que ela mudou a minha maneira de atender pessoas, né? A psicologia preta, ela é uma vertente da psicologia que fala sobre o racismo. Quando eu estudei, eu não escutava falar sobre racismo na faculdade. Eu estudei 5 anos, fiz estágios e não tive uma pauta específica sobre racismo na faculdade. Então, acabou ficando um vácuo, porque é difícil para uma psicóloga, para uma profissional... Ai, gente, desculpa, mas tem alguma coisa aqui nessa tela que tá me incomodando. Agora foi. É difícil para uma profissional que vai lidar com pessoas pretas não entender sobre racismo, né? É bem difícil. E eu entendia, mas eu entendia tudo muito superficial. Até que eu tive uma paciente preta que me disse que uma terapeuta que ela foi falou para ela que o que ela estava sentindo não tinha nada a ver com racismo, que possivelmente era mania de perseguição. Era uma questão psicológica dela. E aí quando ela entrou no consultório, que ela me viu, que a gente não se conhecia pessoalmente, a gente tratou só por telefone. Quando ela entrou no consultório, que ela me viu, ela começou a chorar. E eu não entendi. E aí ela disse: nossa, você não sabe o quanto me deixa confortável olhar pra você e saber que você vai me entender. E aí isso deu um clique na minha cabeça. E eu comecei realmente a tentar entender qual era a diferença da clínica com pessoas pretas. Então a psicologia preta, ela diz que todas as pessoas pretas no Brasil, principalmente, são atravessadas na sua saúde mental por causa do racismo. O racismo, ele atravessa e modifica a estrutura de todas as pessoas pretas do Brasil. Estou fazendo um recorte do Brasil, mas de todas as pessoas pretas de países que tiveram a escravidão. E o Brasil teve quase 400 anos, né, de escravidão. Então, aqui no Brasil, a gente nunca teve uma democracia racial. E aí, sempre que você ouvir, somos todos iguais, somos todos irmãos, o racismo não define nada, infelizmente, é mentira. Primeiro porque nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes. Precisamos e merecemos ser reconhecidos e valorizados e tratados e respeitados dentro das nossas diferenças. Eu, uma mulher preta, tenho diversas diferenças de outras mulheres pretas que eu conheço, porque as nossas vivências são únicas. Mas uma mulher preta no Brasil jamais vai ser tratada assim como uma mulher branca é tratada. E isso não é escolha minha, assim como também não é escolha dela. É algo que está abaixo e acima de nós. Abaixo porque é estrutura. O racismo no Brasil, ele é estruturado. O racismo no Brasil, ele é uma proposta de governo. Ele é um sistema muito bem organizado. Ele foi e ele continua sendo. E enquanto a gente não se movimentar para mudar, ele vai permanecer sendo uma proposta
de governo para que pessoas pretas deixem de existir. E é muito fácil fazer uma pessoa deixar de existir sem precisar dar um tiro na cabeça dela. Eu juro que eu nem vou entrar nessa fala, tá? Eu vou entrar na fala da subjetividade. Eu vou entrar na minha área, que é a área da psicologia. É muito fácil para alguém tirar a força de outra pessoa, tirar o respeito, tirar o nome, tirar o significado da vida dela, tirar o amor, tirar tudo que um ser humano tem direito, pode ser retirado sem precisar botar uma arma na cabeça dessa pessoa. Você está tirando a vida, o direito de viver. Porque a gente só vive quando a gente existe. E quando você tem um país, uma sociedade que olha para você e não te enxerga enquanto individual, enquanto único, você está perdendo o seu direito de viver. Isso acontece todos os dias com brasileiros pretos e pretas. Então, a primeira coisa que eu escrevi aqui é que a democracia racial é um mito. Não existiu liberdade pós-Lei Áurea. O que existiu foi um acordo para que os pretos deixassem de ser escravizados. Porém, eles não tinham emprego, eles não tinham casa, eles não tinham direito de estudar, eles não tinham dignidade. Eles não podiam nem ficar na rua, porque criou-se várias leis que prendiam pessoas que estavam à toa pelas ruas. Então, como você consegue viver se você não consegue existir? E aí eu te dou uma carta de alforria, mas eu não te arranjo um emprego, eu não deixo você estudar, então você não sabe ler, eu não deixo você morar num lugar, eu não te dou dignidade, eu não te dou oportunidade de nada. Eu tiro de você tudo que você tem e eu te deixo para morrer à míngua. Hoje, quando a gente vê uma população sem moradia, a população que está em situação de rua, é dessa herança pós-liberdade que a gente tem. Todo mundo aqui sabe, eu espero que saiba, como que começou as favelas, as comunidades. Então, se imagine num lugar onde você está livre, mas você não tem dinheiro, não tem emprego, não tem oportunidade, não sabe ler, não tem casa, não tem família. E aí, se você anda pelas ruas, você vai preso. Então, realmente, a situação da democracia racial nunca existiu. Então, o racismo, ele atravessa a subjetividade da pessoa preta hoje. Como? Como, Grazi? Que o racismo me atravessa, eu sendo uma pessoa preta. Como que o racismo atrapalha a minha saúde mental? O que é o racismo, né? O racismo, ele é... O início do racismo foi dizer que pessoas pretas tinham menos valor, que elas não tinham alma. Isso foi dito principalmente também por igrejas e por pessoas brancas que queriam provar cientificamente que pessoas pretas eram mais atrasadas, eram mais primitivas, que elas não tinham conhecimento, que elas não tinham capacidade mental, cognitiva, que a inteligência delas era menor. E até hoje isso ainda é repetido. Mas resolveram dividir, separar as pessoas por raça. E aí começou a existir a raça preta, a raça branca. Porque até então, na África, no continente africano, os pretos não eram pretos. Não existia essa diferença de eu sou preto, você é menos preto, você é branco, você não é preto. Isso não existia. Quem inventou a separação das pessoas por raça foram os brancos.
os colonizadores, aqueles que queriam impor um estilo de sociedade que só interessava para eles. Então, uma questão que me falam muito, que me perguntam muito, e que veio hoje na minha caixinha de pergunta, é por que existem pretos racistas? E eu vou dizer para vocês uma verdade que é incontestável. Pretos não podem ser racistas. Pretos não podem ser racistas. Porque, como eu disse no começo, o racismo atravessa e prejudica a saúde mental de pessoas pretas. Então, se eu sou prejudicada por algo, eu não posso ao mesmo tempo ser o autor e o receptor de uma ação. Eu sou prejudicada pelo racismo ao ponto de não me reconhecer como um semelhante meu e de achar que ele é inferior a mim, porém o que ele tem é igual ao que eu tenho. Então, que os pretos que discriminam, né, que são preconceituosos com outros pretos, o que eles sentem, o nome desse fenômeno não é racismo, é auto-ódio. Eles aprenderam a odiar pessoas pretas, só que eles também são pretos. De repente eles são pretos com a pele um pouco mais clara, ou eles são pretos que não deixam o cabelo crespo natural, ou eles são pretos que têm uma situação financeira um pouco melhor, mas eles não se enxergam igual aquele preto ali. Eles se enxergam como superiores. E eles odeiam tanto esse lugar de inferioridade do preto que eles acabam compartilhando desse mesmo olhar para se achar menos preto. Tem um livro que se chama Tornar-se Negro, que eu super indico para todo mundo, que é da Neuza Santos Souza, e que hoje é uma ancestral nossa, porque ela não está mais viva. E ela escreveu esse livro em 1985, foi o ano que eu nasci. Foi um estudo de um mestrado dela que depois ela publicou. E esse livro, ele explica com exemplos, com estudos de caso, sobre como o preto, para ser aceito, ele entra numa loucura, num desejo de se embranquecer, de ficar cada vez menos preto, para ele sofrer cada vez menos. Então, quando você estiver olhando para um preto que tem um preconceito, que tem uma diferença, que discrimina, né, um outro preto, na verdade o que ele está sofrendo é esse processo de se odiar. É esse processo do embranquecimento. Porque há alguns anos e ainda hoje, tudo que se refere a nós pretos é visto como feio, como inferior, como insuficiente, ou como marginalizável, ou como demonizável. Tudo que se refere à população preta, tudo que é natural aos pretos, nessa sociedade do Brasil, principalmente, é visto como incorreto, como errado, como feio. Sempre vão fazer uma comparação com algo do branco, para dizer que aquilo ali do preto não é legal, ou é menos legal, ou até que é bonitinho de vez em quando. E isso, você crescer ouvindo isso, que você não é bonita, que o seu cabelo não é bonito, que você até poderia ser mais bonita se o seu nariz fosse mais fino, que o seu cabelo, se escovado, fica lindo, que a sua pele nem é tão preta assim, porque ser preto para muitas pessoas é um grande defeito. E infelizmente os pretos acabam acreditando nisso, porque uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. E inconscientemente a gente tem as dores e os traumas do racismo que os nossos antepassados sofreram. Então, dizer que preto é racista é um grande mito. Dizer que existe democracia racial no Brasil é outro grande mito. Dizer que o racismo é velado, é sutil no Brasil, também é um mito.
Não tem nada de velado no racismo do Brasil. Não tem nada de velado. A gente vê o racismo todos os dias. Só não enxerga o racismo quem está numa bolha muito grande de pessoas brancas, que só conversa com pessoas brancas, que não lê jornal, internet, que não acompanha as notícias, que não sabe sobre população carcerária, que não sabe sobre o número de desempregados, que não sabe sobre a quantidade de mulheres que passam por violência obstétrica em hospitais públicos do Brasil, que não sabe que a quantidade de mulheres espancadas, que sofrem agressão doméstica, que sofrem abuso e violência sexual, são mulheres pretas, que não sabe também que a maioria das pessoas que moram em situação de rua são pretas, que não sabe também que favelas e morros são habitados em sua maioria por pessoas negras, pretos e pardos. Então é não conhecer a realidade do país. Então não tem nada de velado nisso, não tem nada de sutil. É não perceber quando você está num lugar e é um lugar que é, entre aspas, elitizado. Você olha e as pessoas pretas daquele lugar, elas são os serviçais. Elas são quem está abrindo a porta, quem está servindo. Se for um restaurante, quem está cozinhando. Quem está fazendo a parte da limpeza, da conservação do local. Se tiver algum trabalho para ser feito braçal, aí você vai ver mais pessoas pretas. Mas geralmente quem está sendo servido são pessoas brancas. Se você olha para o sistema político do nosso país, tem muito mais pessoas brancas do que pretas. São as pessoas que criam as leis, que executam. São as pessoas que julgam. A gente vê aí em alguns momentos, em algumas audiências, juízes falando que aquela pessoa tem o perfil de assassino, tem o perfil de traficante. E qual é esse perfil? De quem que a gente está falando? Então, como que eu vou dizer que o racismo é velado, que é sutil? Não é, o racismo está aí na cara para todo mundo que quiser ver. Quem quiser ver, vai ver. Assim como quem não quiser ver, não vai ver. E isso não quer dizer que ele seja velado. Isso quer dizer que a pessoa está preferindo não olhar para isso. Assim como as pessoas que dizem que são antirracistas, acham que estão fazendo um grande favor para mim. Não está fazendo favor. Ser racista é errado. Ser racista é burrice. Ser racista em 2021 é burrice. É maldade, é crueldade, é covardia. Não é um acaso, não é falta de conhecimento. Não é. Hoje em dia todo mundo tem acesso à tecnologia. Todo mundo que não é invisibilizado tem acesso à tecnologia. E aí a gente olha a pessoa que fala que isso não existe, ela não faz ideia do que é a pobreza, do que é a miséria. Ela não faz ideia de que pessoas que não receberam Bolsa Auxílio esse ano e no ano passado são pessoas que não tinham acesso nem à documentação. Pessoas que não tinham acesso a nada. E a maioria dessas pessoas são pretas iguais a mim. Então a gente vai falar que o racismo é velado? Aonde? O racismo está na cara. O racismo está muito descarado, cada vez mais. As páginas estão aí, a rede social está aí, o Google está aí, o Wikipedia está aí, o Instagram, Facebook, YouTube. Tem muita informação sobre isso. Então não tem nada de velado. A gente vive sob um projeto racista, onde as pessoas que não têm acesso a nada também não têm acesso à consciência e à educação racial. Quanto menos os pretos souberem dos seus direitos, mais eles vão ser subordináveis. E isso é racismo. Para mim, falar sobre isso não é agradável, gente. Não é. Não é confortável. Só que eu aprendi a ter estratégia para lidar com o racismo. Eu exponho racistas, sem eles perceberem que estão sendo expostos.
Eu já entendi que poucas pessoas vão ser presas no Brasil por causa do racismo, porque as pessoas que julgam prisão ou não, em sua maioria são brancas. E os brancos têm um pacto entre eles, que é um pacto subjetivo, onde eles se protegem, onde eles se enxergam e se acolhem de uma forma. É um pacto narcísico da branquitude. Assim como existe a negritude, existe a branquitude também. E a branquitude, ela não se reconhece, porque não precisa se reconhecer. Eles se colocam como os certos, como os ideais. A métrica é a branquitude. Tudo que é diferente disso está errado, está incorreto, está imperfeito. Então, as pessoas estranham mulheres pretas que tenham autoestima elevada, que saibam da sua beleza. As pessoas ficam admiradas quando eu falo que eu amo o meu nariz. Eu amo o meu nariz. Eu amo o meu cabelo crespo. Eu amo meu cabelo natural. Ah, mas você pode usar... Eu posso usar da maneira que eu quiser, porque o cabelo é meu. Mas eu amo ele do jeito que ele é. Eu amo ele da maneira que ele está. Eu amo exatamente como ele é. E não tem problema nenhum nisso. Eu me amar não é um problema. Para muita gente é. Para mim, não. Eu me amar nunca foi um problema para mim. Mas para muitas pessoas é um grande problema. E aí, as pessoas não sabem lidar com pessoas pretas que têm autoestima elevada. Aí a gente é chamado de metida, a gente é chamada de um monte de coisa que a gente não é. Só que as pessoas não sabem lidar com a gente do jeito que a gente é. Elas não sabem lidar quando a gente aceita a nossa beleza. Elas não entendem como que a gente consegue aceitar a nossa beleza. Para elas é algo assim de um lugar impossível. Como assim? Você não quer melhorar? Você não quer afinar o nariz? Mas você ia ficar mais bonita com o nariz afilado. Mas eu amo o meu nariz do jeito que ele é. Eu amo. Eu amo a minha boca do jeito que ela é. Eu amo. Eu não tenho problema nenhum. Nem com o meu nariz, nem com a minha boca, nem com nada que está no meu rosto. Muito pelo contrário. Eu amo tudo que está aqui. E as pessoas precisam aprender a aceitar que existem pretos que vão se amar. Eu sei que é difícil para muita gente. Eu sei que é difícil para muita gente lidar com isso. Mas para mim não é. Porque eu já aprendi a me amar. Eu já aprendi a lidar com o racismo que as pessoas acham que é um problema. E de verdade, para mim, agora não é mais. Então, quando eu falo de consciência racial, eu falo para pessoas pretas, principalmente para pessoas pretas. Eu falo porque o racismo não vai acabar só porque eu quero que ele acabe. O racismo é uma estrutura. E ao mesmo tempo que ele é estrutura, ele está acima de nós, porque quem está governando esse país não são pessoas pretas. Quem tem o poder na mão são pessoas brancas. E que não tem o menor interesse de que isso mude. Então, se as pessoas pretas começarem a entender que o racismo não é um problema delas, que o racismo não é algo criado por pretos, que o racismo é culpa de pessoas brancas e que, infelizmente, nós ainda somos os maiores prejudicados por causa disso, de repente, as pessoas pretas vão começar a lidar com a dor que o racismo traz de forma diferente. Porque é difícil a gente tratar uma dor que a gente não sabe de onde veio,
por que que veio, por que que tá ali, né? E a gente não começa a existir quando a gente nasce. A gente tem uma história lá atrás, antes da gente, que faz que a nossa vivência tenha sentido. A gente carrega heranças ancestrais. Todos nós carregamos, pretos e brancos. A gente carrega histórias dos nossos pais, avós, bisavós e todo mundo que veio aí antes de nós. Então, quando eu começo a entender por que que me dói, eu consigo tratar. E aí eu consigo curar. E quando eu consigo curar, começa a fazer sentido para mim que a culpa não é minha, que não tem nada de errado comigo. Que o erro é de quem está me medindo por uma métrica que não é a minha. Ah, o cabelo crespo é feio. O cabelo crespo é feio por quê? Qual é o bonito? O que que é bonito? Por que que o cabelo crespo não pode ser bonito? O que tem de feio no cabelo crespo? E aí, se eu olho para mim e eu entendo que eu sou assim, porque as minhas ancestrais também eram, e que não tem nada de errado em ser quem eu sou, em ter o meu corpo, em ter a minha cor, em ter os meus traços, em ter o meu cabelo. Não tem nada de errado nisso. Eu apenas estou sendo quem eu sou. E tá tudo certo. Porque não tem como, não teria como eu, Graziele, ter um cabelo liso. Se a minha mãe tem cabelo crespo, meu pai tem cabelo crespo, meus avós tinham cabelo crespo. Eu estou trazendo comigo uma herança, que é uma herança da minha família. E a minha família traz a herança da família, da família, da família, daquela família que veio escravizada no navio. Só que a história das pessoas pretas não começa na escravidão. A nossa história não começa na escravidão. Nós somos berço, útero da humanidade. Tudo começou no continente africano. A vida começou no continente africano. A inteligência, a sabedoria, a ciência, tudo começou no continente africano. É só estudar. Só que ninguém vai querer dizer isso pra gente. Porque é importante que as pessoas pretas pensem que o passado é o passado da escravidão e só. E só. Mas não é. Então, quando a gente descobre o poder que a gente tem, sendo quem a gente é naturalmente, sem ter precisado escravizar ninguém, sem ter precisado roubar terras de ninguém, sem ter precisado colonizar ninguém, a gente só é o que é. E a gente é lindo, e potente, inteligente, capaz, do jeito que a gente é. Um outro mito também é que pessoas pretas, ricas, têm privilégios, tá? Não existe privilégio para pessoa preta no Brasil. Nenhuma pessoa preta no Brasil pode se sentir privilegiada, ok? Não existe. É impossível uma pessoa preta no Brasil se sentir privilegiada. O que a pessoa preta tem é benefício. Ela pode ter benefícios pelo lugar que ela mora, pelo salário que ela ganha, pela posição social que ela ocupa, pelas amizades que ela tem, né? Enfim, pelas influências que ela pode vir a ter na vida. Mas privilégio nenhum preto brasileiro tem. Porque o racismo atravessa a gente independentemente de. Infelizmente no Brasil, raça define tudo. Define quem morre, define quem vive, define quem vai preso, define quem é promovido, define quem é bonito, define quem é feio, né? Socialmente e culturalmente, a gente tem isso. As crianças começam a aprender o que é bonito e o que é feio dentro de casa, com os pais que são racistas. E aí as crianças chegam em
na escola e elas reproduzem essa fala. Você é feio. Seu cabelo é feio, seu nariz é feio. Quem ensinou isso para uma criança? Ela ouviu isso dos pais. Então a escola é um dos piores lugares para pessoas pretas. É um dos piores lugares para se viver. É a escola, é o ambiente escolar. Porque ninguém vai defender a criança preta. E se bobear uma criança preta com a pele um pouco mais clara, também movida pessoas normalizam a pobreza quando ela é preta. Normalizam a miséria quando ela é preta. Normalizam tudo de ruim quando a pessoa é preta. É normal. É o habitual. Para algumas pessoas é natural que seja assim. Eu trabalho num sistema de adolescentes que são apreendidos por atos infracionais. Eu já escutei várias vezes essa fala. Quando um garoto branco chega, não era para você estar aqui. Eu escutei essa fala de agentes, de policiais, de delegados, de juízes, promotores, defensores, inspetores, guardas municipais. Então, se o menino preto escuta que não era para o garoto branco estar ali, ele pensa que o lugar dele é ali. Quem não se lembra do caso do mendigo gato, né? Porque alguém viu um mendigo branco de olhos verdes e pensou: nossa, ele tem que ser modelo. Ele não pode ser mendigo. Ele não tem as características de mendigo. Quais são as características de mendigo? Quando alguém vê uma mulher pedinte na rua com várias crianças branquinhas, ai meu Deus, vamos ajudar. Essas crianças não têm que estar aqui. Por que não tem a mesma visão quando é uma mulher preta, gorda, cheia de filho na rua? Por que ninguém tem a mesma dó? Então o racismo não tem nada de velado. O racismo não tem nada de sutil. O racismo está na nossa cara todos os dias. Se a gente não enxerga isso é porque a gente está muito viciado. A gente está muito embranquecido. E a gente tem que falar sobre isso. Só que eu só vou falar sobre isso quando eu quiser, no espaço que eu quiser, para as pessoas que eu quiser. Eu fui convidada esse mês para vários eventos, em vários lugares, e eu não aceitei. E eu fiz vários eventos em vários lugares que eu fui convidada porque eu quis. Porque eu vou falar para quem eu quiser. Preferencialmente para pessoas pretas. Porque, na verdade, o racismo, ele vai perder a graça quando pessoas pretas descobrirem o seu valor, a sua potência, começarem a denunciar, começarem a não se calar, começarem a não levar o desconforto e o desaforo para casa ou para terapia. Eu escuto todos os dias. Mais de 90% das minhas pacientes, meus pacientes, são pessoas pretas. Mas, Grazi, você só atende gente preta? Não. Eu atendo pessoas brancas também. Não tem problema nenhum em atender pessoas brancas. Só que psicólogas pretas, conscientes racialmente, iguais a mim, para atender pessoas pretas com demandas, eu acho que é muito mais difícil do que psicólogas brancas. Então não é possível que uma pessoa preta nunca tenha passado por um problema devido ao racismo. Ela passa. Algumas estão cegas, algumas não têm a menor consciência, e elas não relacionam isso ao racismo, porque elas também estão com o pensamento embranquecido. Só que a gente precisa olhar para o racismo com muita seriedade. O racismo não é um acaso. O racismo não é sem querer. O racismo é muito proposital. O racismo é um projeto. Foi feito um projeto há muitos anos, há quase 200 anos, que é o tempo que tem de liberdade, né? Foi feito um projeto eugenista para que deixassem de existir pretos no Brasil. Isso é documentado. Isso é documentado. A eugenia era um projeto de limpeza da população, para que as pessoas pretas deixassem de existir. Ou elas seriam presas, ou elas seriam escondidas, ou elas seriam internadas em manicômios, ou elas seriam
isoladas em favelas, comunidades, morros, ou elas iriam se misturar com pessoas brancas de tal forma que não fosse mais possível identificar quem é branco e quem é preto. E aí começou a mestiçagem influenciada por pessoas imigrantes que já vinham para cá com essa missão. Você vai ter terra, você vai ter estudo, você vai ter gado, você vai ter lugar para plantar. E também é legal que você case, que você tenha relações com pessoas pretas, para que a gente possa clarear o país. Porque os outros países europeus, que tinham hábitos diferentes, que tinham pessoas de pele clara, quando vinham para o Brasil, achava que era todo mundo selvagem. Que essa é a visão até hoje que se tem do continente africano. Quando se fala em África, até hoje, as pessoas só falam de pobreza, de miséria, de AIDS, de doença. E não é assim. A África é um continente com mais de 50 países. Países, inclusive, super, mega desenvolvidos, que botam o Brasil no bolso. Então, não dá pra gente continuar tendo esse pensamento inocente, infantil, imaturo, de que, ai, tadinho, ele é racista, mas porque ele não sabe. Sabe! Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quem não sabe, procura, estuda, lê, investiga, se informa. Não cabe mais a gente dizer que tá ok ser racista, que fulano tá aprendendo. Porque a gente que é preto não tem o direito de errar. As pessoas não conseguem enxergar a nossa subjetividade. É como se a opinião de uma pessoa preta valesse por todos os pretos. E aí quando uma pessoa preta faz algo de errado, nossa, tá vendo? Viu? Você viu o que aquele preto ali fez? Por isso que os pretos estão assim e assim. Ai, acho que eu vou deixar um pouquinho vocês falarem. Vou ativar aqui os comentários. Vou deixar vocês falarem um pouquinho, que eu já falei bastante, né? E quem quiser deixar pergunta, põe na caixinha de pergunta para eu conseguir responder a todo mundo. E não sei se vai ser pergunta, se vai ser elogio, enfim. Quem quiser deixar pergunta, põe na caixinha de pergunta. E os comentários estão abertos para quem quiser dizer algo. Vou aguardar, que eu sei que tem um delayzinho aqui, né? Como é que tá sendo para vocês essa conversa de hoje? É, gente, racismo levado a sério. É sobre isso. Boa noite, Andréia. Boa noite. Você é tão necessária, querida. Obrigada pelo carinho. Às vezes, eu já falei, até algumas pacientes minhas sabem, eu falo que racismo é um assunto que eu não gosto de falar. Porque eu sei que as pessoas às vezes não entendem. Eu sei que a gente precisa ter muita paciência e às vezes eu não tenho. E aí eu fico zoando que é o mês da paciência negra, porque eu vou te falar, o que a gente vê, escuta, lê nesse mês é muito difícil. É muito difícil. Só que ou a gente segue ou a gente segue. Ser preto no Brasil não é fácil, não é simples. Só que a gente precisa continuar. A gente precisa seguir adiante. A gente não tem a opção de parar, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Tá maravilhoso te ouvir. Obrigada, querida. Você é maravilhosa. Você também é. Mara! Ai, que delícia! Maravilhosa a sua fala. Muito potente e necessária. Obrigada. Eu que agradeço, gente, pela presença de vocês aqui. Muito necessária, muito bom te ouvir. Eu tô muito feliz em estar aqui, em conseguir falar com vocês, porque realmente a semana tá puxada. Filhota, tô pensando em coisas aqui que nem pensava antes, hein? Pois é, tem que conversar muito sobre isso. Tem sempre muito para se falar.
Alguma dica de por onde começar a estudar sobre os negros antes da escravidão? Então, eu acho que o importante é a gente olhar primeiro para o que realmente incomoda na gente. Mas eu posso citar para você pessoas que eu sigo aqui e que me dão muitas informações sobre isso, que é Djamila, que é AD Júnior, que é Catiúcia, né? São pessoas que depois eu coloco, se vocês quiserem, faço um story e coloco todas as minhas referências de profissionais que estão aqui no Instagram e que falam muito sobre isso. Tinha um perfil que eu acho que foi derrubado, que é o Descobrindo a História Preta, que me dava assim muitos insights. Tem o perfil da saúde mental da população preta, é Saúde Mental Pop Negra, se eu não me engano, o @. Mas eu vou deixar para vocês, vou colocar no story todas as minhas referências que eu tenho de pessoas que me ensinam a olhar para o racismo, para a pretitude com outros olhos. Tem uma página, inclusive, chamada Pretitudes também, um perfil que fala muito sobre isso. A gente tem uma história riquíssima, riquíssima, sobre a população preta que não é contada, que essa história é escondida, inclusive, né? Então a gente precisa buscar. E aí a gente vai buscando e a gente vai encontrando. Depois eu deixo, juro que eu deixo num story todas as referências que eu tenho, tá? Como sempre, doloroso, mas necessária. Pois é doloroso falar sobre isso. Mas a gente precisa ir se curando. A gente só consegue descobrir a cura quando a gente descobre a origem da dor. Por que que dói? Porque a gente não sabe nem onde que tá doendo, nem por que tá doendo tanto. Porque a gente está sofrendo ainda condenações que são dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Então, dói. Porque você é visto o tempo inteiro como errado e você está apenas querendo ser você. Então, isso é o que traz muita dor para nós. É essa coisa de não conseguir ser a gente. Não conseguir ser quem a gente é. Isso é extremamente doloroso. Linda, obrigada. Peraí, que surgiu uma pergunta aqui. Você acha que o pardo é o novo preto? Então, na verdade, eu até escrevi aqui sobre colorismo, né? O quanto o colorismo é definidor de benefícios dentro do Brasil. O pardo é o mestiço, né? É o misturado. Só que aqui no Brasil existem inclusive vários níveis de pardo, né? Tem o pardo que tem a pele mais clara, tem o pardo que tem o cabelo menos crespo, tem as pessoas que são brancas e tem cabelo crespo, que também não quer dizer... O cabelo crespo não é definidor de pretitude, gente. Sabe? Até isso, assim, as pessoas confundem. Tem cabelo crespo, então é preto. Não, peraí. Não é assim que funciona. Como que a gente define quem é branco? Não tem uma série de coisas para definir? Por que com o preto é diferente? Né? Então eu acho que o pardo, ele é considerado negro, né? Mas ele não tem a pele preta. Só que pra mim é um preto de pele clara. Eu acho que eu prefiro ver assim. Porque o pardo, ele é o mestiço. E aqui no Brasil, quem tem traços negroides, cabelo crespo, pele escura, ainda sofre muito, mesmo não sendo totalmente preto, totalmente lido como preto, né? Eu até fiz um comentário nas perguntas inbox, depois eu vou lá ler. Eu vou lá ler também os inboxes. Coloca nos stories sim, porque é super necessário, vou colocar. A gente tem que se amar e aos nossos ancestrais, sim, a gente precisa respeitar, honrar a presença dos nossos ancestrais aqui, porque eles fizeram tudo na época que não tinha nada. Os quilombos se organizavam sem ter um telefone, sem ter pessoas para escrever. A inteligência desse povo é algo que tem que ser estudado de verdade, porque eles faziam tudo numa época que não tinha nada, não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha papel, não tinha nada. Através de batuque de tambor, sinal de fumaça, eles se comunicavam. Então a gente precisa honrar a história dessas pessoas que vieram antes de nós e que fizeram tanto por nós.
e mesmo depois de mortos continuam fazendo tanto por nós e pelos nossos, né? Dizem que sou parda, mas me acho negra. Pois é, essa questão também do que dizem sobre nós, de como a gente se considera. Eu acho que tem muito do que a gente olha para nossa história. Não é do que o outro fala sobre mim. É do que eu conheço da minha história. De como eu me olho, de como eu vejo os meus antepassados, de como eu entendo o meu lugar no mundo, né? Eu brinco que tem mulheres que é mais simples a gente saber, se você pensar, essa pessoa tiver com cabelo alisado, ela passa como branca? Porque, tipo, no meu caso, jamais poderia ser lida como parda. Sou uma mulher de pele preta, cabelo crespo e traços negroides bem definidos no meu rosto. E isso me faz única, linda, maravilhosa, e eu amo tudo que tem em mim hoje, porque nem sempre foi assim. Então a gente precisa olhar pra gente com muita sinceridade, com muita honestidade também. E descobri há pouco, com pouquíssimos mesmo, amigos e relações com troca afetiva real. E vejo que isso tudo tem muita origem no racismo. Eu sempre vivi em locais brancos. Óbvio, não me conectei exatamente. É diferente quando a gente tem uma conexão natural com uma pessoa preta. Por isso que é tão difícil com pessoas pretas que foram criadas em ambientes brancos se sentirem pertencentes, se sentirem amadas, acolhidas. É difícil porque esse impacto do racial, ele é significativo e ele é definidor. Eu conversei com uma paciente na semana passada e o que ela me disse me doeu, mas me trouxe para uma realidade que eu ainda não tinha parado para pensar. A maioria das situações conflituosas, problemáticas de pessoas pretas tem origem no racismo. A maioria. Quase todas. Então, como a gente poderia ser mais feliz se o racismo não existisse? E aí, como que a gente lida com o racismo sabendo que não é responsabilidade nossa, que não é culpa nossa, que nada que a gente faça vai fazer com que um branco deixe de ser racista com a gente? Só que a gente precisa começar a entender que o errado são eles. Que não tem nada de errado com o tom da nossa pele, com a cor da nossa pele, né? Com o jeito do nosso rosto. Não tem nada de errado com os nossos traços. Não tem nada de errado com o nosso cabelo. Eu, se tiver que raspar o cabelo careca, vou me sentir lindíssima, porque eu amo os traços do meu rosto. Eu amo me ver, eu amo me olhar, eu amo me enxergar. E aí quando você se ama, você ainda é vista como metida, como insolente, como... como é que é o outro nome que usam quando a gente tem autoestima elevada? Tem um nome aí que usam muito para falar de pessoas que têm autoestima elevada. E a gente, às vezes, está só sendo quem a gente é. Está só gostando da nossa companhia. Está só admirando a beleza que a gente tem. E para muitas pessoas a gente é vista como errada. Só que, quanto mais eu me sentir à vontade comigo, mais feliz eu vou ser. Quanto menos eu escutar a opinião racista das pessoas, mais feliz eu vou ser. Deixa eu ver aqui. Peraí, que tem uma pergunta. Tem uma pergunta dos stories que veio pra cá. Ó. Na família, quando um irmão nasceu branco e o outro negro, sendo dos mesmos pais... eu não consigo ler a pergunta inteira. Sendo dos mesmos pais biológicos. Deve ser se isso acontece. Sim, acontece muito. Acontece muito. Na verdade, sendo um pai branco e uma mãe preta, ou uma mãe branca e um pai preto, essa criança ela vai ter alguns traços de pretos, né? Possivelmente ela vai ter alguns traços, ou na cor da pele, ou o cabelo com algum cacho, né? Não necessariamente essa criança vai ser preta. Ela é mestiça, isso com certeza. Ela é parda, ou não, mas mestiça com certeza ela é. Então a gente precisa observar
o que realmente a gente está considerando como branco, como preto, tá? Ah, sim, a gente é chamada de narcisista. Exatamente, filha. Falam muito isso, né? Nossa, mas que narcísica. Só porque a gente se acha bonita. Porque não é natural para as pessoas que uma pessoa preta se considere bonita. Eu fui chamada de Cici por uma professora doutora em corpo na faculdade. Disse que gostava do meu corpo e ela me apelidou de Cici. Se acha, se sentindo. Mas eu posso, né? Eu gosto de mim. E isso também não tem a ver com ser magra, com ser gorda, com ser alta, com ser baixa. Você é preta. E você precisa olhar para você e reconhecer sua beleza. Antes de qualquer coisa. Tem nada de errado com nenhum traço que tem em você, no seu rosto, no seu corpo. Tem nada de errado com isso. Não tenho problema nenhum em atender pessoas brancas. Tenho até amigos que são... Menina, eu sou casada com um homem branco. Sou casada com um homem branco. Eu não tenho como ter problema com pessoas brancas. Sabe? De verdade, assim. Eu só acho que a gente precisa ser sincero com o que a gente conhece, com a consciência que a gente tem sobre o racismo. Porque eu tenho muitas pessoas brancas que caminham ao meu lado nessa luta antirracista. Muitas. Assim como eu tenho algumas pessoas pretas que eu conheço e que não querem se interessar por isso. Que não têm realmente interesse nessa pauta. Porque elas estão tomadas pelo auto-ódio. Eu entendo. Só que, se eu tiver que escolher quem vai caminhar do meu lado, eu prefiro escolher quem tem essa consciência. Então eu vou estar por perto dessas pessoas que são conscientes, independentemente de... Eu gostaria muito que todas as pessoas pretas que eu conheço tivessem a consciência racial, alcançassem a consciência racial. Esse é um sonho meu, poder falar sobre isso para muita gente e cada pessoa que eu falar espalhar para outra pessoa e até que isso vire um movimento muito maior do que eu. Só que não depende só de mim, mas tem muita gente fazendo muitas coisas por esse movimento. Então, se você conhece uma pessoa branca que tenha essa postura antirracista, pede a ela para falar sobre isso com as pessoas brancas que ela conhece. Pede a ela para falar sobre isso com os amigos, com a família dela. Porque uma pessoa branca ficar falando sobre racismo para pessoas pretas, desculpa, mas a gente já passa por isso. Então, os brancos precisam sim ter uma postura antirracista e falar sobre isso com pessoas brancas. Porque falar para pessoas pretas, um branco falando para uma pessoa preta o que é o racismo, sabe? São necessários porque cada um tem um lugar na luta. Até os brancos para dialogar em lugares que a nossa fala não chega e não é ouvida. Exatamente. Os brancos têm um pacto, né, entre eles de se ouvirem. Se uma pessoa preta fala uma coisa, ela tem até um certo ponto de escuta. Se uma pessoa branca fala a mesma coisa, uhul, parabéns, nossa, que incrível. Então, ok, então que a gente utilize desse lugar de escuta para que eles falem o que precisa ser dito, inclusive entre eles. Uma live sobre relacionamento interracial seria legal, né? Não sei, Paty, se seria legal. Não sei se as pessoas estão preparadas para ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso. Não sei, vou pensar. Juro pra você que eu vou pensar. Prometo pra você que eu vou pensar. Mas eu não sei se as pessoas estão preparadas para ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso, não. Primeiro porque eu sou a pessoa que vai apoiar sempre o amor entre pessoas pretas. Sempre. Não tem problema nenhum em dizer isso. Fui casada com homens pretos, tive muitos relacionamentos com homens pretos. De auto-ódio eu não sofro. Eu não tenho problema nenhum em me relacionar com pessoas pretas. Os profissionais que eu busco, em sua maioria, são pretos. Se eu tiver que comprar de alguém, eu vou preferir comprar de alguém que seja preto. Então, a minha questão com o compromisso racial é muito grande.
E isso pode deixar algumas pessoas confusas. Tipo, mas ela fala isso e é casada com um homem branco? Então eu não sei até onde as pessoas vão estar preparadas para essa conversa, sabe? Porque a minha vida toda eu tive escolhas sobre isso. E eu acredito sim que o amor preto também é uma escolha. Só que eu fiz um artigo, tem um artigo publicado sobre isso, falando sobre a dificuldade do amor preto. Porque as pessoas pretas têm tanta dificuldade em se relacionar com outras pessoas pretas, em demonstrar amor, em receber amor. Eu também coloco o link para vocês se vocês quiserem, mas tem aqui no feed uma reportagem falando sobre isso. E eu não tenho problema nenhum em falar para as pessoas que pretos e pretas precisam se amar. Isso não tem a ver só com um relacionamento interracial ou um relacionamento afrocentrado. Porque tem muito preto e preta casado e nenhum dos dois é consciente. Então, não muda nada. Não faz diferença no universo, né? Então, os meus relacionamentos afrocentrados, eles vão além do meu relacionamento conjugal, né? Eu tenho amigos, amigas, conhecidos, alunas, pacientes, profissionais de saúde, pessoas que eu faço questão de me relacionar, que são pessoas pretas. E isso pra mim é uma prioridade. Então, assim, por isso que eu tô te falando que de repente o que eu vou dizer não vai agradar as pessoas. De repente o que eu vou falar não é o que as pessoas querem ouvir, entendeu? Mas eu vou pensar sobre isso, sim. Meu filho de 12 anos falou que não é negro, que é pardo. Eu sou negra e meu esposo retinto. E ele é um pouco mais claro que eu. Falei pra ele que ele é negro sim, que ele tem que se aceitar. Igual a minha filha. A minha filha é uma preta de pele clara. A minha filha conseguiu ter a pele mais clara que eu e que o pai dela. O pai dela é um preto com uma pele escura, mas tem o cabelo ondulado. Eu sou essa preta que vocês estão vendo aqui. A minha filha é preta, tem a pele mais clara que a minha e mais clara que o pai dela. Porque o avô dela, paterno, era um homem pardo com a pele bem clara. Então, assim, tem misturas na família, né? Mas a minha filha é crespíssima, se ama sendo uma menina preta, uma adolescente preta. E ela tem essa consciência de que ela é uma preta de pele clara. Ela não se considera parda, nem mestiça, nem nada disso. Ai, deixa eu ver, gente, eu já passei. Ah, sim, falei aqui do filho. Tá bom, obrigada por considerar pensar. Com certeza, com certeza. Depois, inclusive, fala comigo no privado para poder me lembrar, porque a minha cabeça é uma bênção. Ai, meu Deus, eu não consigo ver aqui. Sumiu os comentários. Voltou. Eu mexo na tela, os comentários somem. Essa live poderia ficar salva. Eu, parda, não posso dizer que não sou negra de pele... Eu, parda, não posso dizer que sou negra de pele clara, porque não passei pelas coisas que uma mulher retinta passa. Pois é, tem muita... O colorismo, ele entra na nossa vida e ele faz muitas esferas, né? Eu até anotei aqui sobre isso também, que o mito do racismo é que ele é integral, né? Todo preto sofre igual. Mentira! Mentira! Homem preto sofre de uma forma, mulher preta sofre de outra forma, uma mulher gay preta sofre de uma forma, um homem trans preto sofre de outra forma, um preto rico sofre de um jeito, um preto favelado sofre de outro, uma mulher gorda preta sofre de uma maneira, uma mulher preta crespa sofre de outra. Então o racismo, ele não é integral. O racismo, ele tem esferas. E aí você vai vendo que, por isso que eu coloquei nessa ordem da raça, classe, gênero. Essa é a ordem que rege as relações. Então, quanto mais clara ou quanto menos preta você for, menos você sofre. Quanto menos pobre você for, menos você sofre. Os homens pretos sofrem mais do que as mulheres pretas, porque os homens pretos vivem menos. Então, olhando por essa questão de viver menos, o homem preto fica mais preso, o homem preto sofre mais violência policial, o homem preto estuda menos porque é mais cobrado socialmente de prover a casa, o homem preto morre mais, é mais agredido, é mais perseguido.
né? Se a gente for ver assim numa pirâmide, que eu sinceramente sou extremamente contra isso, mas numa pirâmide imaginária, o homem preto está muito mais distante do homem branco, que é o topo da pirâmide, do que a mulher preta. A mulher preta está muito mais próxima do homem branco, até porque a mulher preta acaba sendo o desejo também do homem branco para muitas situações. Então a gente tem que olhar com consciência para o que está posto na nossa cara. O racismo não é velado, o racismo não é sutil. Se você conversa com uma pessoa preta consciente, ela vai te falar. Assim como eu falei hoje aqui, e estou falando há mais de 1 hora. Não tem nada de sutil e de velado no racismo, não. Muito pelo contrário. Ele é escancarado na nossa cara. É só a gente parar para olhar. Se você parar para olhar um pouquinho, você consegue perceber o quanto o racismo é escancarado. Tá? O quanto não tem nada de disfarçado do racismo. Aqueles 8 mortos no Complexo do Salgueiro. Pois é. Quantas chacinas tiveram aí? Quantos meninos e homens foram mortos? Então a gente precisa... Exato, por isso a interseccionalidade é interessante de se falar sempre. Sempre. Porque tá tudo ali, ó. Tudo faz diferença nesse assunto. Quanto você ganha faz diferença. Onde você mora faz diferença. Quem você conhece faz diferença. Só que privilégio você nunca vai ter. Sendo uma pessoa preta no Brasil, você nunca vai ser privilegiado. Porque na hora que o couro come, você é o pretinho. Você é a pretinha do rolê. Então não existe isso de, ai, mas não. Você é preto. Você é preto, você não tem benefício, você não tem privilégio nenhum. Pode ter benefícios, privilégio não. Tá? Então, gente, é isso. Tinha mais algumas coisas aqui pra falar, mas já estamos aí há mais de 1 hora. Foi muito bom trocar com vocês, ouvir vocês. E aquela fala preto de alma branca, misericórdia. Aí você vê, né, como que a gente precisa ter alguma coisa branca para que as pessoas valorizem, né? Preto de alma branca, porque a alma preta é ruim. Tudo que é preto é ruim. A inveja branca é a inveja boa. Enfim, é muito simples ver o racismo. Você só precisa olhar para a humanidade das pessoas. Quando você enxerga a humanidade das pessoas, você percebe o quanto as pessoas pretas nesse país são desvalorizadas, desrespeitadas, agredidas, ofendidas, ridicularizadas, menosprezadas, marginalizadas, demonizadas, inferiorizadas, maltratadas. Então não dá para dizer que é todo mundo igual. Não dá para dizer que somos todos humanos. Não dá para dizer que não precisa de cota. Não dá para dizer que é falta de esforço. Que se você se sacrificar, você consegue. Não dá para cometer essas injustiças, essas covardias diárias com pessoas que já são totalmente fragilizadas emocionalmente, psiquicamente, por conta da agressão diária do racismo. Então que a gente reflita, e que a gente reflita, porque o racismo está aí, presente, é uma dor constante para muitas pessoas, para outras pessoas que se libertam, assim como eu, através do amor próprio, através do autoconhecimento, através do conhecimento da própria história. Para essas pessoas isso é incrível. A dor do racismo, ela dói cada vez menos quando você encontra realmente a sua ancestralidade, quando você percebe que os errados são os racistas. Então tenha essa consciência através de estudo, através de investigação, através de um olhar mais carinhoso para a história de pessoas pretas que vieram muito antes de nós.
muito antes da escravização, e também para as pessoas pretas que foram escravizadas e que se organizaram para não morrer. Para essas pessoas a gente precisa aplausos, a gente precisa de muito carinho, de muito respeito. E se a gente está aqui é porque elas fizeram muito por nós, mesmo sem ver o que a gente está vivendo hoje. Então que a gente continue fazendo a nossa parte, mesmo sem viver para ver um progresso, pretos livres, pretos conscientes, capazes de movimentar essa estrutura e de conseguirem ter vidas felizes através das oportunidades, através do conhecimento, através do auto-amor. Então, que a gente tenha uma semana excelente. Vou deixar a live salva, porque eu consegui me controlar. Eu não falei o que eu queria falar, mas eu acho que o recado ficou bom e acho que ficou importante, independente do que eu tenha planejado falar. Eu acho que eu consegui ser mais controlada, exercitar a minha paciência negra, porque vou falar pra vocês, é difícil, é um exercício diário. Mas muito obrigada por quem ficou até agora, por todas as pessoas que passaram por aqui. E essa vai ser a minha live de contribuição pro mês da consciência negra, tá? Muita paciência para lidar com esses processos. E aqui tem sempre muito amor e muito conteúdo decente para vocês. Beijos, gratidão e até qualquer hora quando eu abrir outra live. Tchau, tchau.